Paz e bem, boa tarde a todos. Vamos entregar esse anúncio, essa pregação aos cuidados do arcanjo São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e guardai. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Cordeirinho de Deus, constantemente nos pedimos. Vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, essa é o último anúncio desse encontro, né? De carnaval nosso. Depois teremos a Santa Missa com a consagração dos irmãos. E peço que você, durante este momento, aproveite para ouvir, abra seu coração para ouvir o que Deus tem para nós hoje. Você procure não se distrair com as coisas, porque muitas vezes qualquer coisa chama a nossa atenção, e às vezes numa reflexão, uma palavra que a gente perde o contexto da coisa, não entende depois, né? Então que a gente tenha o coração bem centrado nisso que hoje Deus quer nos dizer. Então o tema do nosso encontro, que está aqui atrás de mim, é uma frase do Papa Francisco, e uma frase que eu quero que nossa comunidade comungue durante esta quaresma e durante todo este ano, né? Papa Francisco, muito inspirado, como sempre disse exatamente isso: buscai a Deus, aproximai-vos de Deus na oração e dos pobres na compaixão. Aproximai-vos de Deus na oração não quer dizer aproximai-vos para rezar diante de Deus. É diferente. Aproximai-vos de Deus na oração. É diferente do que chegar e rezar diante de Deus. É preciso proximidade com Deus. A oração não se trata apenas de repetição de palavras ou de frases. A oração, ela tem que ter um encontro. Para ela ser verdadeira, é preciso se aproximar de Deus. Não rezar para cumprir horário, não rezar para cumprir ordens, não rezar para cumprir regras, mas se aproximar de Deus, ter a amizade de Jesus. É necessário buscar esse contato de amizade com Jesus, para que a oração seja verdadeira, para que caiam as máscaras. Quando a gente chega diante de Jesus com o coração sincero, e quando na oração ou na adoração nós nos colocamos de verdade, nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a perceber dentro de nós as coisas que precisamos melhorar, as coisas que não foram tão certas, aquele irmão que eu magoei sem querer, aquele grito que eu dei que eu poderia não ter dado, aquele bem que eu não fiz que poderia ter feito. Quando a alma se aproxima de Deus na oração, acontece conversão. A conversão só acontece quando uma alma se aproxima de Deus na oração. Porque, de verdade, a pessoa pode passar a vida inteira rezando e não ter comunhão com Deus, sabia?
pessoa pode passar a vida inteira desfiando o rosário, que é uma oração santa e que se deve ser rezada, mas deve ser rezada com o coração próximo a Deus, porque a pessoa pode passar a vida toda desfiando ali, pode passar a vida toda dentro da igreja e pode não ter proximidade de Deus, porque aquilo não passa de uma situação externa. Então, o primeiro chamado do Papa, quando ele fala isso, aproximai-vos de Deus na oração, a primeira coisa que ele quer esclarecer para o mundo não é que colocar normas de oração para todo mundo, não é colocar uma regra, todo católico daqui para frente tem que rezar isso, isso e aquilo. O Papa chama atenção, inclusive ele falava isso para os cardeais, hein? Então ele chama atenção para os homens e mulheres da igreja, principalmente aqueles que estão no cargo de governo, que não se pode apenas rezar de forma externa, como faziam os fariseus, que andavam com faixas escritos os versículos da Bíblia, ou que andava com a Sagrada Escritura embaixo do braço, como nós vemos hoje. Ou hoje nós vemos às vezes camisa, né? Eu amo Jesus, sou de Jesus, com a Bíblia embaixo do braço, às vezes com o terço enrolado aqui, às vezes com uma corrente, com um cadeado desse tamanho aqui, da consagração a Nossa Senhora no tornozelo, mas às vezes não tem proximidade de Deus, às vezes tem, às vezes não, porque a proximidade com Deus não está vinculada a coisas externas. É isso que o Papa quer chamar a atenção. É necessário se apresentar a Deus com a verdade do seu ser, com tudo que você é, com suas limitações, com suas fraquezas, com suas dores. Ser amigo. Quando nós estamos diante de Deus, nós não estamos diante de algo, mas diante de alguém. É isso que o Papa vem ensinar com essa frase. Ter proximidade com Deus na oração, buscar conversão. Como pode, às vezes a gente vê a pessoa está lá na capela 3 horas e já sai de lá chutando as coisas e dando bronca em todo mundo e não quer se converter, e tratando mal às vezes um irmão de rua, tratando mal às vezes um irmão de comunidade, porque não quer se converter, estava diante de Deus, mas não estava próximo de Deus. Judas andou 3 anos com Jesus e não foi próximo de Jesus, não se aproximou de Jesus. Ele andou com Jesus, passava 24 horas do dia com Jesus, porque os apóstolos ficavam com Jesus o tempo todo. 3 anos, 24 horas por dia diante de Jesus, e não se converteu, porque não quis, porque não se aproximou do coração de Jesus. Não se aproximou. Ele tinha as suas verdades, ele tinha o seu conceito de Messias, ele tinha o seu conceito de religião. Então ele não se aproximava de Deus, ele não admitia a sua culpa, ele não admitia os seus erros. E a primeira graça que acontece com alguém que se abre na oração a Deus é a graça de reconhecer seus erros. É a primeira coisa que acontece, pelo menos comigo assim. Quando eu chego diante do Santíssimo Sacramento e eu olho para Ele, a primeira coisa que eu faço é pedir desculpa, é pedir perdão, pedir a chance de recomeçar. Porque quando o coração humano se aproxima do coração de Deus, nós percebemos a distância entre aquilo que Deus espera de nós e onde ainda nós estamos. Então o coração próximo a Deus, ele vive uma conversão diária. Dom Oscar Romero, grande santo da América Latina, que cuidou dos pobres, morreu pelos pobres, ele dizia: o verdadeiro cristão deve se converter todos os dias. Todos os dias. Eu nunca consegui ir diante do Santíssimo Sacramento sem pedir desculpa.
Sempre que eu chego, olho para Jesus, minha primeira reação, a hora que eu vejo o estado do meu coração, perto do coração sacramentado dele, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o pedido de perdão, pedido de a graça de recomeçar, de tentar ser melhor. E Ele todos os dias dá essa graça. Todos os dias eu peço a minha conversão. Senhor, que eu me converta, porque eu não sou convertido ainda. Quero ser, estou a caminho de ser. Estou trilhando um caminho de conversão, mas muita coisa ainda precisa mudar em mim. Muita coisa. A primeira lição que o Papa nos dá com essa frase é isso, essa reflexão. Como anda a sua oração? A sua oração é um cumprimento de um monte de regra? A sua oração é apenas um hábito que você tem de chegar e rezar sem pensar em nada e de ler um monte de oração escrita e depois deitar e dormir? Se for isso a oração, é preciso refletir. Oração não é cumprimento de coisa, não é cumprimento de dever. Oração é comunhão, é se aproximar de Deus. É por isso que a gente vê tanto falso testemunho hoje, com pessoas que não saem de dentro da igreja, mas tanto falso testemunho, tanta pouca caridade, tanta pouca verdade e muita hipocrisia. Por que a gente vê isso? Porque as pessoas estão apenas rezando como hábito, ou rezando por obrigação, ou rezando para cumprir uma regra de uma comunidade, ou rezando para cumprir um horário de uma paróquia, mas não estão rezando se aproximando de Deus, e por isso não muda. A única pessoa capaz de mudar o coração humano é Deus. Se você não se aproximar de Deus na oração, a oração é sem frutos, é infértil, ela não gera conversão, pelo contrário, ela gera um falso testemunho. As pessoas vão dizer, como diz uma vez o Mahatma Gandhi, um hindu mais cristão que nós tudo aqui, ele falou: eu não sou católico porque os católicos não são católicos. Falou isso. Eu não sou católico porque ele gostava de Jesus, ele amava Jesus. Ele falou: só não sou católico porque os católicos não são católicos. Então, quando a gente abaixa, quando a gente reduz a nossa fé a cumprimento de normas, cumprimento de horários, orações decoradas, sem proximidade com Deus, a única coisa que vai acontecer é você dar testemunho, porque aquilo não vai mudar seu coração, não vai mudar, você vai sair de lá pior ou igual, porque aquilo não vai mudar, seu coração não se aproximou. Então só vai gerar falso testemunho, que as pessoas vão olhar e vai dizer: nossa, mas como que essa pessoa reza 3 rosários por dia, está fazendo isso e não para de fazer fofoca da vida dos outros? Ou a pessoa está sempre dentro da igreja ali, está sempre dizendo que está adorando, e sai e trata mal os seus funcionários, trata com desprezo os pobres, trata com desprezo os pequenos, e vive rezando, não é capaz de ajudar ninguém. Pessoa que não sai da igreja, mas vive na riqueza, vive separado dos pobres, vive separado do mundo real, cria um mundo artificial para viver, porque não é capaz de enfrentar o mundo real, e está sempre rezando. As pessoas de fora ficam confusas, falam: eu não vou ser essa religião, porque eles mesmos não são dessa religião. O Papa chama atenção a isso, e nós devemos comungar essa palavra do Papa, comungar a palavra, deixar o nosso coração se transformar de fato nisso. É preciso aproximar-se de Deus na oração, deixar Ele mudar a gente, deixar Ele mudar as coisas que precisam ser mudadas, ter coragem de dizer: ó Jesus, eu sou só isso aqui que o Senhor está vendo mesmo, sou só isso aqui, me mostra até onde o Senhor pode me levar. Eu, antes de começar a comunidade Voz dos Pobres,
eu tinha sido expulso de outra comunidade. E eu me ajoelhei diante de uma imagem de Nossa Senhora, de uma das casas dessa comunidade, que até hoje eu amo. E falei para Nossa Senhora: olha, estou sem chão. Estou sem chão. Mas eu sou de Deus e dos pobres. Falei para ela: eu só sou isso aqui que você está vendo. Me mostra até onde um serralheiro pode ir na fé. Falei: faz o que der. Faz o que der com essa ferramenta aqui. Não está muito habilitada a muitas coisas, mas está totalmente em suas mãos. Falei: faz, me mostra até onde Deus pode levar alguém tão pequeno como eu. E Deus gera a nossa comunidade com as graças, com os tesouros que ela cuida, com a amizade de Deus, que é o mais importante de tudo. Hoje eu partilhava com algumas irmãs que eu conversei ali. Para uma delas, não lembro para qual, disse que Deus é nosso amigo. É nosso amigo. Porque só confia sua riqueza alguém que é amigo do outro. Um homem muito rico não vai dar seu cartão de crédito para o seu inimigo. Não vai. Ele não vai deixar seu inimigo cuidar do seu maior tesouro. Não vai. O maior tesouro da igreja é os pobres, e Deus confiou para nós cuidar, porque é um sinal que Ele é nosso amigo e que Ele entende que nós somos seus amigos. Tanto que Ele confia o cuidado do seu maior tesouro a nós. Nós não temos uma rede de televisão, nem de rádio. Nós não temos muitas casas por aí. Nós não temos a pompa. Nós não aparecemos nas mídias, nem nas mídias católicas. Só que nós cuidamos do maior tesouro da igreja. A riqueza da igreja, como dizia São Lourenço, mártir dos pobres, a riqueza da igreja são os pobres. Se Deus confiou para nós essa melhor parte, é um sinal de uma amizade de quem confia, de quem acredita que você vai fazer um bom uso daquilo, que você vai saber honrar aquela escolha. Gozar dessa amizade de Deus é nosso maior presente. Dessa confiança que Deus tem em nós. Essa nova casa que nós recebemos agora na Espanha para cuidar, Deus confiou a nós. Por quê? Eu não mandei ofício para lá, eu não pedi. Pelo contrário, sou muito resistente em sair do Brasil, porque entendo que aqui a necessidade ainda é bem maior. Mas me apresentaram essa situação de um orfanato com 42 crianças órfãos. A mais novinha tem 3 anos, a mais velhinha tem 13. Filhos de casais sírios que morreram na guerra. Crianças, algumas mutiladas, sem partes do corpo, algumas perderam a visão, algumas são deficientes mentais, outras ficaram assim por causa do horror da guerra, outras vêm da África, fugindo pelas embarcações, os migrantes, que entraram na Europa e para a Espanha. 42 crianças que estão lá, tesouro de Deus. Confiou a uma comunidade, a nossa comunidade. Como é bom saber que Deus conta conosco. Iremos enviar, se Deus quiser, as irmãs vão lá cuidar desse orfanato. 8 irmãs brasileiras vão para lá cuidar dessas crianças. Vão ser pai e mãe dessas crianças. Vão cuidar delas, educá-las, respeitá-las, mostrar que são importantes, são tesouro de Deus. Mas eu só contei isso para a gente entender que aproximar de Deus na oração significa amizade com Deus. Não só de você confiar em Deus, mas de Deus também poder confiar em você. Deus poder confiar a você a sua obra. Quando Deus nos dá algum cargo, algum trabalho pastoral para fazer, é sinal de que Ele confia.
E mesmo se aquele que recebeu o encargo não for fiel, a culpa não é de Deus, a culpa é dele. É igual a culpa de Judas trair Jesus, foi de Judas, não foi de Jesus ter escolhido Judas. Jesus escolheu 12 apóstolos, não escolheu 11 apóstolos e um traidor. Jesus escolheu 12 apóstolos, ele se tornou traidor por vontade livre, por culpa própria. Deus também nos confia, porque somos amigos, só que a nossa liberdade pode nos levar a traí-lo, se a gente não se aproximar de Deus na oração. Por maior que seja o cargo que Deus na sua amizade confiou a nós, confiando na gente, se a gente não tiver proximidade com o coração de Jesus, nós não somos melhores que Judas, nós também podemos trair. Se nós não tivermos o coração próximo dele, nós também poderemos virar as costas para ele, virar as costas para os pobres, desistir de tudo por um prazer banal, desistir de tudo por uma vida ilusória, desistir daquele chamado que Deus confiou a nós de cuidar dos pequeninos, para ir ter uma vida ilusória. Nós também podemos trair a confiança de Deus, se não se aproximar de Deus. Não adianta só ficar perto de Jesus, como eu repito, Judas também ficou perto. É preciso se aproximar do coração de Deus, comungar daquilo. O Papa continua dizendo assim, aproximai-vos de Deus na oração e dos pobres na compaixão. Isso para a nossa comunidade é uma regra. Aproximar dos pobres na compaixão. Só consegue se aproximar dos pobres na compaixão quem tem proximidade com o coração de Deus, quem tem proximidade com a verdade, quem de fato entende o coração de Deus e comunga. Esse consegue amar os pobres com compaixão, não por dó, por compaixão. Não por dó, porque dó é um sentimento de superioridade. Você vê o outro inferior e está com dó. Mas compaixão, sentir a dor, saber que poderia ser você naquele lugar. Eu uma vez estava fazendo pastoral em Pinheiros, e eu ia na rua assim e vi um homem caído no meio da rua. E estava chovendo, estava de noite, e eu estava só. E na frente da igreja do Monte Serra, tinha um homem caído no meio da rua, um irmão de rua. E eu passei, vi, tive a boa inspiração de ir, mas não dei um passo concreto, não fui. Porque entre a boa inspiração e a boa ação existe um passo a ser dado, porque senão ela fica só na boa intenção. Quando eu passei daquele homem, mais para frente eu pensei, se eu tivesse passando aqui e visse meu pai caído aqui, o que eu faria? Se fosse meu pai que eu visse lá caído, dei volta para Brasília, voltei lá e peguei ele. Deus me chamou a atenção ali, claro, e me chamou outra vez. Eu na Praça da Sé encontrei uma mulher doente, pele e osso, uma irmã de rua, toda cagada, toda suja, cheirando mal mesmo, magra. Estava sentada na frente da Praça da Sé, onde os católicos sobem e descem a igreja para cumprir preceitos, né? Ela estava lá. Ela chorava e eu fui conversar com ela. Comecei a lavar os cabelos dela com um soro que eu tinha na mochila. Tinha um monte de bicho na cabeça dela, um monte de muquirana, esses bichos. E aí fiz um curativo, dei para ela um tradicional pão com ovo que eu levo nas pastorais, dei um café para ela e estava indo embora. A hora que eu estava indo embora, eu olhei de novo para ela.
Aí voltei e falei: como você chama, senhora? Ela falou: Cláudia. E o nome da minha mãe é Cláudia. Aí eu falei: eu não posso te deixar aqui. Ela falou: mas como você vai me levar? Você está de carro? Eu falei: não. Eu peguei ela no braço. Eu andei 3 quilômetros com ela no braço, até a casa da Toca de Assis, ali no centro. E as irmãs da Toca a acolheram, deram banho e levaram para uma casa de acolhimento que eles têm em Barretos. Eu andei 3 quilômetros com aquela senhora no braço, como se carregasse a minha mãe. É esse ensinamento que Deus quer nos dar, que é preciso se aproximar dos pobres, sim, mas com compaixão. Porque eu posso, olha só, eu posso passar a vida inteira entregando marmita e ter um coração duro, não ter compaixão. Eu posso passar a vida inteira no Disque Marmitex e não ser cristão, não ter compaixão. A vida daquelas pessoas pouco me importa, só me importa dar a marmita e voltar para casa e com a consciência tranquila dormir. Eu vi um hippie, sabe esses hippies que fica vendendo coisa no centro? Eu estava passando assim na Avenida Paulista e tinha um repórter perguntando para um hippie: por que você escolheu vir dormir na rua? Você não tinha em casa uma casa para morar? O que aconteceu que você virou hippie e veio morar na rua? E eu escutei aquele homem falando uma lição. Deu uma lição. Ele falou: um dia eu estava voltando de uma festa, ele contando, e eu estava meio bêbado, mas voltando para minha casa, minha vida de sempre. E eu vi uma criança dormindo com a cabeça no asfalto, molhado. Ele falou, depois daquele dia, nunca mais eu consegui colocar a cabeça num travesseiro. Depois daquele dia, como eu não podia fazer nada por eles, resolvi ser um deles. Esse homem pode não ter a fé cristã, mas é mais cristão que eu. É mais cristão que eu. Ele tem compaixão. Compaixão significa assumir a dor com o outro. Padre Júlio Lancelotti uma vez disse assim, que ele estava numa reunião do clero, os padres da região dele, estava numa reunião e tinha algumas famílias cheias de criança sendo enxotadas pela tropa de choque, tiradas de um terreno da prefeitura, crianças pequenas, mulheres grávidas. E o Padre Júlio disse que lá de cima do andar que eles estavam, ele olhou e viu aquela situação, escutou as sirenes, aquele tumulto, o choro das mulheres, e ele falou para os outros padres, falou: irmãos, vamos parar a reunião, vamos descer, porque olha o que está acontecendo, vamos ajudar essas famílias. Aí eles falaram para ele: mas o que a gente pode fazer? Nós não vamos enfrentar a tropa de choque. O Padre Júlio disse: não, mas nós podemos ficar lá apanhando com eles. Compaixão. E ele desceu e ficou lá ouvindo as famílias, escutando o desabafo de cada um delas, sofreu com ela, recebeu gás de pimenta também, ficou ali. Isso é presença da igreja no meio dos pobres. Isso é o evangelho se fazendo carne, saindo do documento, porque olha só, não existe nenhuma religião no mundo que tenha documentos mais lindos sobre os pobres do que a Igreja Católica. Não existe. Não existe. Os documentos da doutrina social católica são espetaculares. Eu sei quase de cor todos. Comungo eles, vivo eles profundamente. São maravilhosos. Mas é uma minoria que vive aquilo. É uma minoria que põe aquilo em prática. Uma minoria. Eu tive num congresso da CNBB há um tempo atrás. E o tema desse congresso era como
apresentar o rosto misericordioso de Jesus na nossa sociedade de hoje. O que a igreja tinha que fazer? E cada um que se inscrevia podia ter 5 minutos para falar o que achava que poderia ser feito. Ia um bispo, depois de outro, tinha 44 bispos lá, de várias dioceses, alguns padres, e uma meia dúzia de orelha seca. Eu era um desses, que não sabe nada, estava lá. Aí fui e me inscrevi para falar também no plenário. Eu percebi primeiro que entrava um bispo e entrava outro e saía outro, e ninguém prestava atenção no que estava sendo falado lá. Ia um e citava documentos maravilhosos, depois ia outro e citava outros documentos maravilhosos de verdade, documentos lindos de verdade, mas eu não via apresentando alguma coisa concreta dentro do tema proposto, né? Então eu peguei o documento de Aparecida, que todos aqueles 44 bispos assinaram, né? Porque todos os bispos do CELAM assinaram o documento de Aparecida. Peguei alguns trechos para propor, em cima do documento de Aparecida, como a igreja poderia mostrar o rosto misericordioso de Deus, né? Tive 4 minutos para falar só. Tinha 5, mas para mim tinha só 4. Aí eu apresentei a proposta de coração de que a igreja vivesse o que escreve. Falei, basta isso, basta viver o que maravilhosamente foi escrito nos concílios, nos sínodos, nos pronunciamentos do Papa, de tantos papas e tantos documentos lindos, que é só colocar em prática. Não precisa fazer um plano novo, não precisa um plano novo. A gente tem que perder essa mania de tudo vai fazer um plano, vamos fazer um outro plano pastoral, e não vive o que foi feito. É só viver o que já foi feito no Concílio Vaticano II, o que já foi escrito nos documentos de Aparecida e tantos outros documentos. Então a doutrina social católica é maravilhosa, é só viver ela. Eu disse isso lá, e disse também, primeiro que já baixou um clima estranho na hora que eu subi, né? Eu comecei a falar, pairou um silêncio, porque estava todo mundo brincando, um com o celular, outro com o laptop, outro conversando com o outro. Eu comecei a falar, eles silenciaram. Uns me olhavam feio, uns me olhavam com um olhar de caridade, mas todos se calaram para ouvir. Eu disse para eles: o Papa pede que a igreja mostre o rosto de misericórdia. O documento de Aparecida cita que o pobre é a prioridade da igreja, que a igreja tem uma opção preferencial pelos pobres, e não é uma opção ideológica ou política, é uma opção eucarística, fundamental para ser católico. Para ser católico é preciso, porque Jesus fez isso. Jesus andou com os pobres, Jesus andou com os caídos, com os leprosos, com aqueles que eram marginalizados, aqueles que nem no templo podiam entrar. Jesus andou com eles. Jesus andou com eles. Então não tem outra forma de mostrar o rosto misericordioso de Deus através da igreja para os pobres do que dando a eles a preferência nas coisas da igreja. Já que a opção é preferencial pelos pobres, porque eles sofrem mais, então demos aos pobres a preferência nas faculdades católicas, nas escolas católicas, nas paróquias, no conselho paroquial. Dificilmente você vai achar um conselho paroquial com um casal pobre. Difícil. Tem, lógico que tem, mas é difícil. É difícil. Porque o pobre na sociedade ele já não tem muito status. Então eles já acham, eles ligam assim a pobreza à incompetência. Ele não está capacitado para estar num conselho paroquial. Mora na favela. Eu uma vez ouvi no curso diaconal, porque meu desejo era ser diácono permanente, e eu ouvi um professor dizendo que para ser diácono permanente a pessoa não podia, por exemplo, morar na favela. E eu me levantei na hora
e falei para eles: então o patrono dos diáconos permanentes não podia ser diácono aqui, porque São Francisco morava, São Lourenço também, e Santo Estevão também, né? E a igreja ensina a opção preferencial pelos pobres na teoria. Então eu propus ali para que, se essa teoria se tornasse prática, com um gesto simples, o rosto de misericórdia seria mostrado e os pobres iam acreditar na igreja, iam acreditar em Jesus. Olha só, eu sou serralheiro, eu não tenho condição de pagar para o meu filho estudar numa escola católica, não tenho, mas eu sou católico. Eu gostaria muito que o meu filho tivesse uma educação católica, gostaria, mas eu não tenho como, porque os colégios salesianos giram em torno de R$2.000 a mensalidade, num país onde o salário mínimo é R$1.000. Quando eu faço isso, eu perco a voz profética, porque como eu vou cobrar do poder público uma coisa que eu mesmo não faço? Se eu for querer ser tratado num hospital católico, no Santa Catarina, da Avenida Paulista, ou levar meu filho lá que está doente, eu não vou me atender. É um hospital criado para o trato dos pobres, mas que atende somente quem tem mais poder aquisitivo. Então tira a profecia. Como que a igreja vai criticar o sistema de saúde pública se a igreja não oferece o seu sistema de saúde gratuito também? A pessoa vai dizer: olha, o meu pode estar ruim, mas aqui os pobres podem vir. O seu está bom, mas os pobres não podem ir. Então se perde a profecia. As faculdades católicas, a PUC é a faculdade mais cara de São Paulo, uma das mais caras, e é a Pontifícia Universidade Católica. Meu filho, por exemplo, quer estudar arquitetura, tem dom para isso, é um artista, ele tem dom para isso, mas ele vai ter que pagar a faculdade. Trabalha comigo na serralheria, nós vamos se virar para pagar a faculdade, porque ele não consegue vaga numa faculdade católica, porque na faculdade católica é muito caro, é 2.000 a mensalidade, 2.000 e pouco a mensalidade. Então eu fiz essa proposta para eles com caridade, não como uma afronta, mas com caridade, como nós estávamos internamente numa reunião eclesial. Então uma proposta para que se colocasse em prática, no meu ver, pelo menos no meu ver, se colocasse isso em prática, o acesso dos pobres dentro dos hospitais católicos, das escolas católicas, das faculdades católicas, eu penso que isso mostraria o rosto misericordioso de Jesus para os pobres. Eu penso isso. Eu penso que se os sacramentos da igreja não fossem taxados com taxas tão altas, mais gente iria se casar na igreja, mais gente ia batizar seus filhos. Hoje você chega na secretaria de uma paróquia, infelizmente, para marcar o casamento, a primeira coisa que o casalzinho recebe é a lista de preço. A lista. Casal pobre não consegue pagar tudo aquilo. A pessoa vai batizar um filho, em vez de todo mundo dentro da paróquia fazer uma festa, nossa, se vem batizar, porque no Oriente Médio, a igreja católica, quando consegue realizar um batismo, é uma festa de 3 dias. Porque lá os caras são católicos de verdade, porque lá não tem meio termo, não existe essa fé morna. Lá eles dão a vida por Jesus. Então quando se consegue alguém que quer ser batizado, se faz 3 dias de festa. Aqui não, aqui você chega para batizar, a primeira coisa que dá é a taxa. Olha, o curso é esse tanto, o batismo é mais isso, e tem mais isso, a vela é mais tanto, e você precisa pagar um pouco na paróquia de origem, um pouco na paróquia que vai batizar. E é verdade, existe briga entre párocos por causa de taxa de batismo, acreditem. Por causa que batizou naquela paróquia, mas era dessa, tinha que ter pagado a taxa aqui, por que pagou a taxa lá? Ninguém está feliz porque uma criança foi batizada, ou um adulto foi batizado e recebeu a fé. E é exatamente isso que o Papa Francisco tenta fazer os católicos do mundo inteiro entender.
isso que Ele quer. Se aproxime do pobre com compaixão. Num país onde o salário mínimo é menos de R$1.000, como você pode ter uma escola com R$2.000 de mensalidade, gente? Acorda! O Papa está dizendo isso nas entrelinhas. Nas entrelinhas do que ele fala, ele está chamando a atenção para que a igreja volte a ser católica. Volte a ter o rosto misericordioso dela. Onde os pobres saibam que podem chegar, podem fazer parte, podem estar ali em comunhão com todo mundo. Vocês já repararam? Se a gente está tendo uma missa aqui e as pessoas são orientadas, claro, e isso é a orientação da igreja, e é certa essa orientação, que só pode comungar Jesus quem tem consciência que é Jesus, quem está com a confissão em dia, né? Quem sabe que o que está fazendo, já fez a primeira comunhão, ou tem ciência do que está recebendo. Tá bom. Então está aqui a procissão de comunhão. Eu já vi isso muitas vezes dentro das paróquias, a pessoa julga que uma pessoa pobre de rua, só porque ela está mal vestida, a pessoa julga que ela não tem preparação. E eu já vi ministro da Eucaristia tirar da fila, tirar da procissão. E às vezes aquele homem ou aquela mulher bem vestida pode ser um maçom que a igreja proíbe de comungar. O documento da igreja de 1984, escrito pelo Papa João Paulo II, proíbe a comunhão dos maçons. Mas como o cara está bem vestido, ninguém desconfia que ele não tem as qualidades. Mas se o cara vem pobre, isso aí deve estar bêbado. Não tem primeira comunhão, um cara descalço aqui. Uma vez uma freira falou assim para mim, lá na igreja de São Francisco, no centro da cidade. Só que ela não era franciscana, ela estava lá para se confessar e eu também. Ela disse para mim: eu admiro muito a obra de vocês. Eu só acho errado vocês entrarem na igreja descalço. Eu acho que isso é muito exagero. Eu falei: pois bem, te faço uma proposta. Bota chinelo em todas essas crianças de rua que você está vendo aí, que nós vamos entrar também. Falei para ela. Aí ela ficou pasma. Falei: bom, ser voz dos pobres não é só falar dos pobres, é ser também, sofrer também o que eles sofrem, ser um com eles, ser um com eles. Então, se vai tirar o pobre, eu saio junto. Então vamos lá, vamos procurar outra igreja aqui, outra paróquia aberta para a gente rezar. Eu cansei de ter discussões nas paróquias do centro da cidade por causa disso, segurança que tira irmão de rua, que não, se o irmão está bagunçando, eu mesmo vou e tiro. Você está quebrando a imagem daqui, está zoando, está batendo, xingando todo mundo, eu mesmo vou chegar nele e vou tirar. Mas o cara está lá rezando, quieto como qualquer um, só porque ele está em situação de rua, na Praça da Sé, o segurança põe para fora. Põe para fora. Dessa forma não se mostra o rosto misericordioso de Deus. Pelo contrário, afasta cada vez mais. Você acha que aquele rapaz que eu vi sendo colocado para fora, você acha que ele vai acreditar no que nós comungamos? Será que ele vai acreditar na missa? Não vai. Porque às vezes a pessoa vai na missa, comunga, mas não tem proximidade com Jesus. Então não muda. Então o seu testemunho é sempre um testemunho falso. Sempre falso. Quero citar uma passagem do Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículo de 1 a 3, que é inclusive o Evangelho de hoje, de sábado. Diz assim, presta atenção. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Olha o retrato do coração de Jesus.
aqui a gente vê um retrato claro do coração de Jesus. Jesus está lá, está 3 dias pregando, curando os enfermos, libertando as pessoas dos demônios, ensinando as pessoas, está dando um alimento espiritual, porém ele não se esquece da necessidade humana também de cada uma daquelas pessoas. Diz a leitura de São Marcos, Jesus teve compaixão da multidão e disse para os seus apóstolos: olha, eu não posso simplesmente dispersar esse povo, mandar embora, porque eles vão morrer de fome pelo caminho, porque eles não têm onde comprar. Então Jesus realiza ali a segunda multiplicação de pães a partir da partilha de alguns. Jesus faz um milagre, sim, existe um milagre ali, claro, mas Jesus opera esse milagre através do pouquinho que cada um deu também. Aparece aqui um que dá, nessa leitura aqui, que é a segunda multiplicações, um deu 7 pães e mais alguns peixes, e a partir daquele pouco Jesus transformou. A partir do coração das pessoas Jesus transformou e fez o milagre de fato. Claro que houve um milagre, Jesus fez esse milagre, mas o maior milagre é o ensinamento que Jesus nos dá aqui. Jesus alimenta o povo espiritualmente, mas não descuida da humanidade do povo também. Não descuida. No retiro, assim, retiro de carnaval, hoje muitos pregadores profissionais vão pregar, vão falar de Jesus, se gabam de pregar bem, se gabam dos dons que Deus deu, se gabam de realizar curas e milagres, como se fossem deles isso, mas vem de Deus. Mas não tem nenhum tipo de vínculo com as pessoas que o escutam. Eles têm aonde eles vão almoçar, eles têm aonde que eles vão comer, eles têm como eles vão embora, e os outros que se lasquem. Então você vai num encontro desse, você paga caro para entrar, e tudo que você for comprar lá você tem que pagar. E se tiver uma senhora pobrezinha que veio lá para escutar aquele pregador ungido, ou para pedir uma cura para alguém, e ela não tem dinheiro, ela vai passar despercebida dentro daquele encontro, vai ficar o dia inteiro com fome, mas ninguém vai perceber, porque ninguém está preocupado com isso. E quem organizou o evento, muito menos. Põe as coisas lá para vender, não, é para ajudar a comunidade. Nós somos uma comunidade pobre de fato, a Missão Voz dos Pobres. A Missão Voz dos Pobres é uma comunidade pobre. É pobre. Mas vocês estão aqui hoje, nesse encontro. Ninguém pagou para entrar. Ninguém pagou para comer. Porque Deus, a partir do pouco, faz acontecer a coisa quando se acredita na providência. Vocês nunca vão ver uma missa da Voz dos Pobres passar sacolinha. Enquanto eu estiver vivo, não. Quando tiver missa da Voz dos Pobres dentro da nossa comunidade, não, vocês nunca vão ver passar. Não que seja errado, mas é parte da nossa profecia, é parte da nossa voz profética. Vocês nunca vão ver. A gente conta com o suor de cada missionário, com a ajuda de cada um que ama, mas que ama. Uma vez veio uma senhora rica conversar comigo numa paróquia. Eu não vou falar qual paróquia, para não ficar chato depois a pessoa. Eu estava numa paróquia, veio uma mulher rica, encantada com nossa comunidade, encantada. Ela achou maravilhosa a pregação que eu fiz e o Padre Serginho fez, achou maravilhoso a veste das irmãs, dos irmãos, achou maravilhoso o cuidado com os pobres acolhidos. Aí ela pediu para alguém trouxe ela até mim. Quem que é o fundador dessa comunidade? Ah, é o Cá. Tem como falar com ele? Eu falei, claro, vamos lá. Trouxe ela lá. Ela disse assim para mim, falou, olha, eu fiquei encantada com essa comunidade e eu quero ajudar. Eu tenho dinheiro para isso. Eu quero saber quanto que é a despesa mensal da comunidade. Eu quero bancar a comunidade, porque eu vi nisso, eu me encantei com esse trabalho, eu me identifiquei com isso, então eu quero ajudar. Eu falei, claro, a senhora é bem-vinda. Os banhos na casa é 9 horas. Você pode vir 9 horas na casa Moscati e ajudar a dar banho nos irmãos. Não quero o seu dinheiro, não quero. Deus não quer o que você pode dar, Deus quer você.
Se a mensagem te tocou, Deus quer você. Saiu triste, como o jovem rico que conversou com Jesus, saiu triste. Saiu triste. Porque ela percebeu que o que para ela tinha muito valor, a gente despreza. A gente despreza. A comunidade Voz dos Pobres pretende viver o Evangelho de verdade. Nós somos fracos. Somos fracos. Somos pecadores. Somos iletrados, né? Como muitos gostam de dizer. Alguns até tiram sarro. Você é daquela comunidade que não é um padre que é o fundador, é um serralheiro? Ixi, uma vez falaram para as irmãs fazendo pastoral no centro da cidade: sai fora logo enquanto dá tempo. Não é um padre fundador? Não. Então sai enquanto dá tempo, né? Porque aqui nós não buscamos aparecer nem ser nada para os outros ver. Nós buscamos obedecer Jesus de forma simples e objetiva. Simples e objetiva. E é isso que eu quero de cada um de vocês, missionários Voz dos Pobres. Viver o Evangelho de forma verdadeira, não de uma forma externa. Eu já ensinei em uma direção alguns tempo atrás que mesmo que todo mundo pense que você é santo, isso não te leva para o céu. E mesmo que todo mundo pense que você é um condenado, isso não te leva para o inferno. O que te leva para o céu ou o inferno são suas atitudes. São o que você é, não o que os outros pensam que você é. Por isso, nós devemos buscar, como missionários Voz dos Pobres, ser autênticos, verdadeiros, fracos, como somos, mas continuar com a nossa fraqueza, honrar a confiança de Deus em nós. Deus confiou para nós, como eu dizia, o seu maior tesouro. Honrar essa amizade, não virar as costas para o tesouro, não virar as costas para Jesus como fez Judas. Mas só tem um meio disso. Só tem um meio de não virar as costas. Só tem um meio de não virar as costas para os pobres. Só tem um meio de não virar a costa para a verdade. Só tem um meio de não ser corrompido pelo poder e pelo dinheiro desse mundo. O único meio é estar próximo de Deus na oração, próximo de Deus na comunhão, próximo de Deus na adoração. Porque quem pode comprar um coração que já foi comprado? Quem pode pagar um preço tão alto como pagou Jesus pelo meu coração? Então nada, nem ninguém nesse mundo consegue corromper um coração entregue a Deus. De fato, alguém que anda com Jesus, de fato, alguém que não deixa a missa terminar na sua vida. Eu quero encerrar com uma reflexão do Papa Francisco, falando sobre aqueles que vivem uma fé superficial somente, aqueles que se apresentam como pastores na fé, mas encobertam uma vida hipócrita. O Papa diz assim, eles não eram bons pastores, esclareceu o Papa, estavam fechados no próprio grupo e não se interessavam pelo povo. Olha, fechado no próprio grupo e não se interessavam pelo povo. Isso pode ocorrer com qualquer comunidade que se afastar de Deus, até com a nossa. Se não tiver proximidade com Deus na oração, se a gente for missionário só de cumprimento de regra, a gente também será um grupo fechado, que vai querer fazer evento para arrecadar dinheiro, vai querer fazer evento para isso e para aquilo, sem preocupação nenhuma com o povo que escuta. O Papa diz: não se interessam pelo povo. Talvez estivessem mais preocupados, quando acabava o serviço religioso, em controlar quanto dinheiro havia nas ofertas, mas não se preocupavam com as pessoas. Olha aqui o que o Papa Francisco ousou dizer. Olha isso. Muitos falsos pastores
Ele dirigindo a palavra para nós católicos. Não está falando pastor protestante, não. Nós católicos. Talvez muitos pastores estão mais preocupados na hora que acaba o serviço religioso em contar quanto dinheiro entrou na coleta, mais preocupado de saber quanto bem foi feito para aquelas almas. Ainda bem que quem falou isso foi o Papa, né? Porque se fosse qualquer um outro, estava lascado, né? Mas como foi o Papa que falou no dia 30/10/2017, na Casa Santa Marta, lá no Vaticano. Então isso tem que ser uma regra para a nossa vida. A preocupação primeiro é com o bem das almas. Com o bem das almas. Então eu preciso dar alguma coisa de mim para o Evangelho acontecer. O Evangelho não acontece de forma artificial na vida de ninguém. Para que o Evangelho aconteça, para que uma comunidade dê fruto, para que a sua pregação gere vocação, para que a sua pregação gere fruto, você precisa se consumir por aquilo. Dar de si tem que doer em você, tem que te custar alguma coisa. Para quem prega, não para quem ouve. Só que hoje se inverteu, hoje custa para quem ouve e nada para quem prega. São profetas de luzes artificiais. Não são como a vela, que esquenta, ilumina, mas se consome, se gasta. Pregador verdadeiro tem que ser como a vela, que ela ilumina, ela aquece, mas ela gasta, ela se gasta. E você vai olhando, quando você vê um pregador de verdade, cada vez que você vê ele, ele vai parecer mais velho. Cada vez que você vê ele vai parecer um pouco mais arcado. A gente olha o Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova. Você vê ali um homem entregue a Deus. Cada vez que você vê ele está mais pequeno, ele vai encolhendo, ele vai se desgastando, as rugas cobrem seu rosto, como cobriam também o rosto de Madre Teresa de Calcutá. Você olha as fotos de Madre Teresa de Calcutá, quando ela começou a obra e quando ela terminou, parece outra pessoa. Ela em poucos anos se enrugou toda a cara dela. Os pés dela ficaram tortos de tanto adorar Jesus de joelho. Ela se consumiu por aquilo que ela pregava, por aquilo que ela acreditava. E por isso que a sua obra até hoje dá frutos. Francisco até hoje também tem devotos. Francisco até hoje também gera vocações, porque se consumiu até o fim. Até o fim. Então você, missionário que está aqui, e eu falo exclusivamente para vocês, é necessário dar algo de nós, os pobres. É necessário se doar para que o Evangelho aconteça. Não com uma luz artificial, mas como uma luz da vela, que consome, que gasta, que põe sua vida, que tira teu sono. Quantas missionárias aqui são novinhas e já passam noites e noites com os irmãos acolhidos nos hospitais, entregando sua juventude, entregando o seu sono, entregando a sua vida, seus sonhos, tudo a Jesus. Isso custa a vida, mas sem vida não se ganha vida. Vida só se ganha com vida. Vida não se ganha com palavras vazias, com discursos ou com livros. A vida acontece a partir da entrega da vida, da nossa vida. Então encerro pedindo que todos comunguem essa frase que está aqui do Papa. Todos missionários, e você que não é missionário, mas está aqui, que também tenha, porque o Papa não é Papa só da missão, né? O Papa é Papa da igreja. Comungue essa mensagem, aproximai-vos de Deus. Vou traduzir assim: aproximai-vos de Deus quando você for rezar. Não reze por rezar, não reze para cumprir horário, não reze para cumprir preceito. Se aproxime de Deus para rezar, e se aproxime dos pobres com compaixão, sentindo a dor dele, se colocando no lugar dele, não para fazer filantropia, nem para realizar uma ideologia ou politicagem, mas como alguém que sente a dor. E se fosse meu pai que estivesse ali? E se fosse a minha mãe? Se fosse eu? O que eu gostaria que fosse feito para mim nessa situação aqui? Se fosse eu que estivesse sentado do lado de lá da calçada. Então que essa compaixão
guie o coração de cada missionário nesse nosso ano. Tenho um recado para dar à comunidade toda sobre a quaresma. Para essa quaresma, eu já enviei para vocês a carta do Papa Francisco, né? Com os exercícios que ele pediu para essa quaresma. Dentro disso que o Papa Francisco pediu, além do nosso trabalho pastoral com os pobres, que já está dentro do pedido do Papa, deve ser ainda mais vivenciado, com mais sensibilidade, né? Como nos ensina o Papa, com mais sensibilidade esse trabalho deve ser feito. Além disso, o Papa pediu também, e é a primeira vez que eu vejo o Papa Francisco pedir o jejum corporal. Não é muito comum. Não é comum. Mas ele pediu. Porque ele, inspirado pelo Espírito Santo, sabe que esse momento é necessário. Então, atendendo ao pedido do Papa, a comunidade jejuará durante a quaresma, às quartas e sextas, tá? Então, claro, quem está doente, quem tem problema de saúde, claro que não vai precisar jejuar, claro, né? Não precisa. Os outros, nós faremos um jejum de quarta e de sexta, pelas intenções do Papa Francisco. Não sei quais são, todas, sei, algumas eu sei, não sei quais são as outras, mas ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Ele é a luz de Cristo para a igreja. Então, às quartas e sextas, durante essa quaresma inteira, a comunidade fará jejum, tá? Depois os ministros regionais vão explicar para cada região como vai funcionar isso. Também faremos a abstinência de carne e derivados. Então, carne e derivado de carne, durante os dias da semana, de segunda até sábado, nós não comeremos. O domingo fica liberado, claro, porque às vezes você vai na casa de um familiar, vai na casa de, né, para não ficar com a situação chata, né? E o bom senso também, né? Claro, você vai visitar seu filho, vai visitar uma família pobre, você chega lá, o cara tinha lá um franguinho, pôs na mesa, você não vai comer? Aí não, né? Aí come, claro, mas usar o bom senso. Mas assim, no que depender de nós, faremos assim, tá? Nas nossas casas e nas nossas famílias faremos assim. Então, de segunda até sábado, durante a quaresma, a comunidade vai se abster de carnes e derivados, assim, também pelas intenções do Papa Francisco. E o Papa pediu também, e ele fala nessa carta que eu dei para vocês, que se faça várias vezes a oração 24 horas. Vocês viram isso aí? De adoração ao Santíssimo. E sempre uma paróquia por diocese ficará aberta para confissões durante 24 horas e o Santíssimo exposto para adoração, né? Então também nós vamos ter esses dias, convidaremos alguns padres para nossa casa e faremos também essas 24 horas de adoração em uma de nossas casas ou em uma casa em cada região, tá? A gente vai se organizar depois entre os ministros regionais para ver como isso vai funcionar. Faremos isso também. E a oração do rosário será norma para a comunidade durante a quaresma. Então a gente reza o terço, alguns religiosos já rezam o rosário, mas os leigos rezam o terço. Então, a pedido do Papa, para que a comunidade nessa quaresma rezasse por suas intenções, e eu acredito que as intenções do Papa são as mais importantes que tem. O Papa tem uma visão dos bastidores do mundo que a gente não tem. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe a ganância, ele sabe a podridão que existe atrás das cortinas. Então, nós vamos rezar o rosário também como oração dessa quaresma. Então, todo missionário, casado, solteiro ou religioso, deve rezar o rosário todos os dias da quaresma, tá? Então, a gente programa. Deixa o celular um pouquinho de lado, YouTube, Facebook, tá? Reza o rosário, depois você brinca lá. Tem um joguinho lá, um joguinho no celular, tá bom, brinca, reza primeiro, depois brinca, tá? Reza sempre com o coração próximo de Deus e com essa única intenção de rezar pelas intenções do coração do Papa Francisco. Eu creio firmemente e senti essa inspiração de pedir isso para a comunidade, porque eu sinto que o Papa prevê alguma coisa e vê alguma coisa que está acontecendo que não será bom para os pobres, não será bom
para a humanidade em geral, e por isso que ele convoca a igreja dessa forma. O perfil do Papa Francisco não é muito de pedir isso, não é muito. Então quando ele pede é porque é sério, né? Então nós, como católicos, ouviremos a voz do Papa, e a comunidade então fará essas penitências, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ficar de pé.